Eu quero saber de você, Castanha, especificamente em relação a uma sequência. Palmeiras, Bolívar e Botafogo. Essa sequência acontece no intervalo de uma semana. O que fazer? Como você dosaria? E o Alan, se quiser, pode dar seu pitaco também, porque ontem surgiu uma discussão até interessante aqui, se a gente vai com o time titular contra o Palmeiras e abre mão na altitude, ou se precisa tentar ir buscar na altitude e, por isso, poupar contra o Palmeiras. Qual seria, assim, a maneira ideal de fazer esse controle de acordo com o Castanha? Só deixar claro, Rafa, que a gente vai falar aqui de, né, achismo nosso, porque a gente não tem lá, né, a questão da minutagem de jogadores, na questão de fisiologia, para saber se tem risco de lesão, se não tem essas situações. Então vamos falar, né? Eu entendo que o Flamengo tem que começar com tudo no Campeonato Brasileiro. Então eu iria, né, com o Atlético Goianiense ali, podia até mesclar um ou outro, mas se algum momento do jogo tiver que colocar o time titular todo, né, no segundo tempo, para poder vencer o jogo. São Paulo, Maracanã, a mesma coisa, Palmeiras, a mesma coisa. Se tivesse que segurar algum jogador, eu seguraria contra o Bolívar. Ah, tá maluco, altitude, Libertadores. Sim, mas tudo vai depender também dessa rodada de agora. Porque se o Bolívar vencer o Milionários fora de casa, é em casa. É em casa, né? É em casa. Bolívar e Milionário. Bolívar na La Paz. E o Bolívar vencer o Flamengo, ele abre 9 pontos, né? E deixa o Flamengo ali com 4. Né? Então, é uma situação, né, a se pensar. Só que a gente não pode esquecer também que a gente tem uma Copa América, né? Então, a gente vai jogar muito tempo desfalcado ali. Então, quando você começar o Campeonato Brasileiro bem, vencendo, de você vencer Palmeiras, São Paulo, times que possivelmente podem brigar. O São Paulo tá mal nesse momento, mas, né, tem elenco ali, mas Palmeiras principalmente, Botafogo, que depois da altitude, eu acho que é bom para você tentar, né, criar uma gordura ali, porque na Copa América com certeza tu vai perder ponto em algum momento, cara. Não tô falando perder jogo, mas perder ponto, né, em algum momento, se jogar sem Pulgar, sem De La Cruz, sem Arrascaeta, podendo perder os 2 laterais, né, lateral direito, o Varela também não vai estar. Então, assim, eu tentaria, Rafa, tentar dar uma mesclada contra o Bolívar. Até porque a galera fala assim, o Bolívar, Caxias, tá maluco. Não, é porque o Bolívar é uma altitude de 3.600, cara. Então, assim, será que todos os jogadores vão estar bem lá? Todos os jogadores têm condições de jogar lá? Então, eu tentaria levar o campo que tem de melhor na altitude. Aqueles caras que resistem mais, e aí no segundo tempo usar os outros ali. Eu não abriria a mão, não. Acho que é para ganhar. Mas eu não iria com força total contra o Bolívar, não. Aí Preferia na eu quero ver, sequência e no Brasileiro. aí eu quero ver o Alan, porque aí a priorização, Alan, que você tanto defende, vai ser colocada à prova. Porque antes do Bolívar nós temos um jogo de 6 pontos. Acho que todo mundo aqui concorda que o Flamengo e Palmeiras é um jogo de 6 pontos. A gente vai enfrentar o atual campeão, o time a ser batido, pelo menos até segunda ordem, que é o Palmeiras. E aí, nessa hora de enfrentar o Palmeiras, você mantém, Alan, prioridade é a Libertadores mesmo? Vai com o time titular para altitude e segura contra o Palmeiras? É por isso que eu falo. Se eu quero deixar os caras flash, eu economizaria o gás dos caras agora para ir criando gordura para jogar esses 2 jogos. Eu entraria com força máxima, Castanho. Tanto o jogo contra o Palmeiras. Mas não são 2, são 4, porra. São 4. Não. É sequência, porra. São só 2. Eu sei que é sequência, mas esses 2. Então, se dá sequência de 4 jogos, né? Se eu tivesse que deixar os caras ali para jogar 2 jogos com força máxima, por mais que eles sejam sequenciais, eu faria esses 2 jogos. Contra os caras lá na altitude de La Paz. Vai ser um jogo difícil, eu concordo. Tem um jogador que eu ainda não vi jogar bola na altitude. Se vocês que têm a memória melhor do que a minha recordarem uma partida que o Arrascaeta na altitude fez um grande jogo, me avisem. Porque eu não lembro de ter visto o Arrascaeta em todas as oportunidades que ele teve de jogar na altitude. Esse parece que é um jogador que sente mais do que os outros. Fala, Castanho. Eu achei ele bem agora nesse jogo contra o Milionários, cara, o Alan. Pô, achei ele o melhor do time, cara. Melhor do time. O time foi tão mal, né? O time deu uma melhorada no segundo tempo, o time foi tão mal que talvez eu não achei ele jogando essa bola toda também, não, cara. Não gostei do Arrasca, não. Agora, eu iria, tá, Rafa? Eu iria. Então, assim, eu faria um esforço adicional, porque perder para o Palmeiras, que hoje é o principal rival do Flamengo no Brasil,
para mim é inadmissível, né? E é o que você falou, é um jogo de 6 pontos, que a gente sabe que vai ser um adversário que vai brigar pelo título, e a gente espera ali junto com o Flamengo, a gente sabe disso, e contra lá o adversário na Libertadores a gente vai precisar pontuar. Eu quero saber quem foi que falou aqui que ia poupar contra o São Paulo e contra o Palmeiras, né? Porque só o Adriano escutou. Ai, meu Deus. Não, Esse poupar Adriano contra aí. o São Paulo? Não sei quem foi. Assim, mas se tivesse que botar um alternativo contra o São Paulo, eu colocaria, porque para mim o São Paulo vai ser time de meio de tabela, Castanho. Eu preferia colocar um time mais modificado, não reserva nunca. Eu não boto reserva nunca, tá, galera? Eu boto. Nunca não, nunca é um modo de dizer. Depende como você tá na competição. Eu colocaria um time mesclado no sábado contra o Atlético Goianiense. E aí eu ia com São Paulo, Palmeiras titularíssimo, e com Bolívar eu iria com aqueles que vão melhor na altitude. Então, não necessariamente os 11 que a gente está acostumado a ver aqui. Entendeu? Eu iria com aquela galera que assim, que eu sei que... Porque tem os estudos, é só você pegar jogo a jogo que você vai ver. Né? Aquela galera que resiste mais, porque a altitude lá mesmo, 3.600 é uma... É difícil, né, cara? Essa é cruel, irmão. Não adianta querer diminuir os jogadores. A outra também, eu acho que altitude é altitude. O Rafael teve essa experiência, ele falou pra gente aqui que ele foi a Cusco, que parece que também são 3.600 metros, né, Rafa? Não, eu conheço Potosí, eu conheço os dois estádios da Bolívia que a gente jogou, Victor Agostinho Gart, em Potosí, e o Hernando Siles, em La Paz, eu conheço esses dois estádios. Em Potosí, inclusive, a mais de 4.000 metros. E com uma diferença, Alan, eu estava aclimatado. Eu não peguei um avião e saí do nível do mar e fui para La Paz. Eu fui para Santa Cruz de la Sierra, mais ou menos como o Flamengo vai fazer. Você vai para Santa Cruz, e aí pouco antes do jogo você viaja até La Paz. Eu não fiz isso. Eu fui subindo aos poucos ali pela cordilheira, fui a Sucre, fui a Potosí, fui a Uyuni, então eu não tive esse choque tão forte. E aí a história que eu contei aqui, Castanha, é que ao final de um mês, eu quase perdi meu voo para voltar para o Brasil, que sairia de La Paz. E para não perder o voo, eu comecei a correr com a mochila nas costas. E a minha corrida durou poucos metros. E eu estava muito tempo lá já. Eu já estava praticamente um mês no chamado altiplano, que é onde a maioria, por exemplo, é onde fica La Paz, é onde fica Oruro, é onde fica El Alto, que a gente também talvez tivesse que jogar lá, Potosí. Então, mesmo depois de tanto tempo, eu não consegui correr, não que eu seja exatamente um cara atlético, mas o estranhamento, a diferença que a sensação de inspirar te traz é totalmente diferente. Então, assim, eu testemunhei o que é você jogar num lugar aí de ar rarefeito, acho que essa é a forma correta de falar, é realmente muito difícil.